E se calhar vamos passar então para o último segmento do podcast desta semana, que é lá está o tal jogo em que vamos fazer cada um apresentar a sua equipa de 6 jogadores, 5 inicial mais sixth man, que nunca foram All-Stars e que provavelmente nunca serão. Ou seja, aqui, por exemplo, os DeAndre Aytons e esse tipo de jogadores fica de fora porque muito provavelmente ainda serão All-Stars na sua carreira. Pronto, é mais jogadores que nunca tenham sido e que já não sejam por causa da idade, ou mesmo sendo jogadores jovens, jogadores que não dão muito nas vistas e por isso provavelmente nunca serão All-Stars, mas poderão ser interessantes para uma equipa. Eu e o Pedro construímos cada um a sua equipa e a ver qual das nossas equipas é que se daria melhor numa regular season na NBA. Pedro, não sei se tu queres apresentar cada um a sua equipa à vez ou se queres fazer por posições. Vamos fazer posição a posição. Eu gostava mais de ver isso assim. Sim, senhor. Então, se me quiseres dizer então quem é o teu point guard. Portanto, o meu point guard é um jogador que já foi Sixth Man of the Year 3 vezes e que já teve assim uma carreira ali no auge em que esteve ali vai não vai. É o Lou Williams. Achei que era um jogador muito interessante. Teve ali passagens muito boas pelos Clippers, pelos Toronto Raptors, e punha grandes números no scoreboard e achei que poderia ser uma escolha interessante. Já agora, para informar os nossos ouvintes que eu tive para escolher o Shai Gilgeous-Alexander, mas que o meu parceiro Gonçalo Almeida me impediu, dado o facto que ele continua a acreditar que vai ser All-Star, quando o Oeste tem tipo, sei lá, 10 guards que o impedem de ir lá. Mas pronto, tudo bem, talvez aos 32 anos ele consiga ser All-Star, até lá eu fico à espera, está bem? Eu acho que pelo menos uma vez ele será, mas podias tê-lo escolhido. Eu só acho que lá está nesse critério. Eu também tenho aqui um que se tu se calhar vais-me dizer, epá, mas se calhar esse ainda vai ser All-Star. Mas pronto. O meu point Mesmo. guard, eu como eu primeiro eu queria dizer que eu acho que a melhor forma de construir uma equipa sem grandes estrelas é através da identidade defensiva e então eu tentei que esse fosse o tema para a minha equipa. E então, tirando o Six Man, acho que todos estes jogadores se enquadram nessa mentalidade defensiva. Um, e lá está, por isso é que deixei de fora a minha menção honrosa, que seria Patty Mills. Patty Mills é um excelente jogador de rotação. Se fosse a versão da seleção australiana, eu assinava sem pensar. Uh, Na NBA ainda não chegou bem a esse nível, mas mesmo assim é um excelente lançador, um bom role player, não é mau defensor, é razoável, mas lá está, eu preferi escolher outro jogador que tem mais tinha mais essa qualidade, e é George Hill. George Hill foi um excelente point guard dos Indiana Pacers, um excelente point guard defensivo dos Indiana Pacers e de outras equipas, mas como os meus Utah Jazz, mas destacou-se essencialmente nos Pacers. Lançou sempre, mesmo assim, sempre foi um bom lançador, lançou entre 37% a 40% durante a sua carreira. Nunca marcou muitos pontos, tinha uma média de 12 a 16 pontos por jogo, 4, 5 assistências, mas lá está, sempre foi um jogador muito pouco egoísta, que encaixava bem em qualquer equipa e que defendia muito bem. Eu estou surpreendido, pensei que ias com o Jordan Clarkson, mas pronto, era mais por aí. Ou se era para Sixth Man. Sim, sabes que eu escolhi o Lou Williams como titular porque pá, ele tem bons minutos por jogo. Ele chegou. Eu estou a escolher o Lou Williams dos Clippers que teve ali no auge. Ele sempre foi um Sixth Man um bocadinho duvidoso, porque ele jogava 30 minutos por jogo. Pois, exato, era aí onde eu queria chegar. E a época dele, só destacar aqui a época dele em 2018, 22 pontos por jogo, 5 assistências, um roubo de bola. Ele atingiu aqui o máximo de minutos, que foram 32, com uma field goal percentage de 43,5. Saído de uma época em Houston, não tinha feito talvez a pior, que foi 38,5 field goal percentage, embora só tenha jogado 23 jogos.
Nessa época nos Clippers jogou 79, começou 19 a titular. Um, e depois, lá está, depois ele a seguir continuou a ser bastante produtivo. Ele em 2019 jogou 75 jogos, um deles a titular, 20 pontos por jogo. Em 2020, 65 jogos, jogou 8 a titular, 18,2 pontos por jogo. É muito difícil rebater estes números, pelo menos a meu ver, e foi aí que eu quis chegar. Já para não falar que em 2019, 21,7 pontos por jogo nos playoffs, 7,7 assistências por jogo, naqueles 6 jogos que ele jogou contra os Warriors, e não começou nenhum a titular, o que ainda consegue ser mais incrível. Portanto, pronto, achei que seria uma boa opção. Ora, passando para shooting guard, eu vou dizer já o meu, se calhar. É assim, a minha segunda escolha aqui seria, obviamente, CJ McCollum. Seria a menção honrosa, porque é um jogador de calibre All-Star que esteve sempre muito perto de o ser, mas que nunca o foi. E que consegue dar consistentemente 20 a 23 pontos por jogo. Mas lá está, não se enquadrava na minha mentalidade defensiva da minha equipa, portanto teve que ficar de fora. Escolhi outro jogador que eu acho que já vai, neste momento já vai ser muito difícil ser All-Star. Tem 29 anos e tem jogadores mais jovens e com muito potencial na sua equipa, portanto eu acho que nunca vai ser fácil ele ser All-Star propriamente. E é Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon fez 21 pontos na última época, esta época está a marcar 18,5, 6, 7 assistências, 5 ressaltos, é um excelente defensor, dos jogadores mais subvalorizados da liga. E eu acho que, lá está, agora com Tyrese Haliburton e Chris Duarte, eu acho que vai ser muito difícil ele ser o All-Star daquela equipa, mas o Pedro está de boca aberta, portanto não sei o que é que ele... What? Como assim? Tu não escolheste o Malcolm Brogdon? Eu não entendo. Pronto, está bem. Se tu não acreditas que ele seja All-Star, tudo bem, mas Achas que ainda vai ser? eu acho que ainda chega lá. Eu vejo com melhores olhos o Brogdon a chegar ao All-Star no East do que o Shea a chegar ao All-Star no West. Então pronto, se quiseres Peço meter o imensa cheiro, desculpa quem é fã do Shea Gilgeous-Alexander ou do Canadá em geral, mas é verdade. Pá, não acredito muito no Shea e acredito mais no Malcolm Brogdon. epá, a cena é que o Brogdon Não entendo, mas no ano passado teve a sua melhor época e marcou 21 pontos por jogo. Este ano já só está a marcar 18,5. Acho que a tendência não vai ser ele voltar para esses 21, 22 pontos por jogo, que acho que seria o necessário para ele ser All-Star. Acho que com Tyrese Haliburton as estatísticas dele se calhar não vão exatamente melhorar muito. Acho que, pronto, quanto muito mantêm-se mais ou menos no questão. E lá está, acho que se alguém for All-Star nos próximos anos em Indiana, ali na posição de guard, será Tyrese Haliburton e não propriamente Malcolm Brogdon. Obrigado por teres anunciado a tua menção honrosa, porque foi esse mesmo jogador que eu escolhi. Eu escolhi o CJ McCollum. Não era fácil para mim, aliás, não, eu tentei pensar em outros jogadores que pudessem ser tão bons ou que pudessem ter um impacto significativo como o CJ McCollum teve, mas simplesmente não consegui chegar lá. Portanto, pelo menos nesta posição, claro. Portanto, é isto. Não tem uma época abaixo dos 20 pontos por jogo desde a sua terceira época na NBA em 2015-2016. Estamos em 2020-2022. Ainda não está abaixo dos 20 pontos. Nos playoffs, idem aspas. E é isto. Ele veio de uma college que pronto, não era muito conhecida, que era Lehigh. Teve um growth spurt. Pronto, cresceu muito rápido. E, e conseguir estar numa altura minimamente jeitosa para poder jogar ali com os grandalhões da NBA. E acho que, lá está, eu nunca achei que o CJ McCollum estivesse a jogar na posição certa, sempre o vi mais como base, até porque o seu número de assistências continuo a achar que poderia ser bem melhor do que, do que estando a partilhar o espaço com Damian Lillard, porque ele normalmente consegue andar ali pelos 4, 5 assistências por jogo, enquanto que o Damian Lillard consegue andar com números bastante superiores. E um jogador que não marca menos do que 20 pontos por jogo desde a sua terceira época na NBA,
Acho que para mim isso é totalmente underrated. Já tem 30 anos, vai estar a jogar numa equipa como os Pelicans, joga no West que está loaded com guards, tem muitos guards, muitos bons guards, e nunca me pareceu que ele pudesse ser uma escolha, talvez esteja errado, mas pelo menos neste momento ele não me parece ser uma escolha para poder ir ao All-Star Game, portanto vou escolher o ele. De facto, eu acho que eu tenho uma opinião que é CJ fora de Portland, se tivesse estado fora de Portland há alguns anos, ele já teria vários All-Stars, pelo menos 2, 3 All-Stars. E acho que lá está, o jogar com Damian Lillard acabou sempre por o prejudicar um bocado nesse aspecto. E agora, se me quiseres dizer então quem é que é o teu small forward. O meu small forward está mais ou menos na mesma categoria do nosso amigo CJ. É o doutor, senhor doutor, estou a usar, eu não sei se ele sequer tem a licenciatura, mas é o Tobias Harris, dos Philadelphia 76ers. 29 anos, faz este ano 30 anos. É claramente o terceiro melhor jogador dos Philadelphia. Acho que joga num contrato extremamente exagerado para aquilo que é, ou para o que foi até agora a carreira dele. Curiosamente, só foi 4 vezes aos playoffs, provavelmente este ano será a quinta, mas sempre foi um jogador um bocadinho underrated. Ele explodiu nos Clippers, para quem não se recorda, na época de 2019 em que eles vão aos playoffs, foi talvez a época em que ele explodiu mais. Ele estava a marcar 21 pontos por jogo, com uma eficiência de 44% praticamente. Um, Peço desculpa, com eficiência de 50% de field goal, 44% de 3 pontos. E, e sempre achei que era um jogador que vem crescendo. Ele jogava muito pouco, mas que fazia épocas interessantes. Por exemplo, ele em Orlando, em 2013, já marcava 17 pontos por jogo e tinha quase 9 ressaltos. E eu sempre achei que ele pudesse vir a ser um melhor jogador. Claro que estando em equipas como Orlando e Detroit é difícil que alguém repare nele, mas quando ele foi para LA notava-se que havia ali um crescimento. Um, Porque é que eu disse que ele joga num contrato muito exagerado? 180 milhões para um jogador que nunca foi All-Star é muito dinheiro. Para além disso, ele já jogou numa equipa com Embiid, Simmons e Butler, que poderia ter sido campeã e se calhar tinha muitos atributos para ser campeã, e nessa altura jogava com um contrato mais pequeno e até achava eu que jogava melhor. Foi naquele ano espetacular em que ele é trocado pelos Clippers a meio da época. E é isso. Acho que ele é muito bom jogador. Acho que, parecendo que não, é um jogador que tem muito. Eu não sei se dizer potencial ainda é uma palavra, mas Ainda pode contribuir. sim, nota-se que ainda pode contribuir. É exatamente aí onde eu quero chegar. Ele pode contribuir. Não, já não acredito é que chegue a um nível All-Star. É mais por aí. Sim, o Tobias para mim é exatamente a definição de que overpaid não é a mesma coisa que overrated, ou seja, ele pode ser pago demasiado, mas não quer dizer que ele seja sobrevalorizado. Acho que muitas das pessoas, muito do público em geral da NBA, se calhar nem tem a noção do jogador que ele é. Acho que muitas vezes até passa um bocadinho debaixo do radar, porque de facto é um jogador que faz um bocadinho de tudo. Portanto, Sim. faz muitos ressaltos, é um bom playmaker, é um bom defensor, marca bastantes pontos por jogo, lança bem. Se merece aquele contrato, não, é um contrato exagerado para aquele tipo de jogador, mas que é um bom jogador e que já o mostrou em várias equipas, seja em Orlando, Detroit, LA e agora em Filadélfia. Sim, isso aí acho que não há dúvida nenhuma. Não, e eu ia dizer basicamente que ele a nível posicional pode ser excelente, porque ele tem, só para confirmar, ele tem 2 metros e ele praticamente pode jogar 3 posições, porque ele tem um físico tão forte que não se nota a variabilidade posicional dele. Um, eu continuo a achar é que os Philadelphia, já nos Clippers achava isso, podiam usá-lo mais em corner threes, porque ele consegue ser muito bom nesse aspecto.
Mas ele consegue ser também muito bom. E isto da variabilidade posicional, estava a querer referir-me ao facto de ele poder jogar, acho eu, a shooting guard. Isto é uma opinião minha, não da maioria das pessoas, mas eu acho que ele pode jogar a shooting guard, a small forward e pode ser visto como um stretch four, ou seja, um power forward que recebe muitas vezes a bola dentro, mas também consegue lançar muitos triplos. E eu vejo isso muito no Tobias Harris e às vezes até acho estranho como é que ele não desenvolve ainda mais, porque eu acho que seria muito interessante vê-lo contribuir mais, mas isso também se calhar passará pelos esquemas táticos que os treinadores têm para ele. Eu tive aqui vários nomes na minha lista. Um deles eu eliminei pela mesma razão que eu diria que o Shea para ti não seria muito válido, que é o Giannonobi. E é o Giannonobi, eu pensei nele, mas acho que de facto há fortes possibilidades de ele vir a ser All-Star. Tem melhorado bastante todos os anos e continuando a melhorar assim, eu acho que vai ser All-Star, nem que seja só uma vez. Depois pensei em Bojan Bogdanovic, do Jazz, sempre um excelente marcador de pontos, 15 a 20 pontos certos, em boa eficiência durante a sua carreira toda. Pensei em Trevor Ariza, que sempre foi um bom journeyman, que passou por muitas equipas e que era um bom defensor, e fazia um bocadinho também de outras coisas. Mas acabei por ir com Harrison Barnes. Harrison Barnes é um excelente jogador que também faz um bocadinho de tudo, que marca entre 13 a 19 pontos por jogo, dependendo das épocas, que faz 3, 4 assistências, 4, 5 ressaltos, que é um bom defensor de sistema, que tem um bom mid-range, uma boa percentagem também de 3 pontos, e é um bom líder, é um bom líder, encaixa-se bem em vários papéis, seja num papel mais secundário, como o que ele tinha em Golden State, ou mais de liderança, como tem tido em Sacramento, apesar da equipa não estar bem, não considero que seja por culpa dele. Acho que ele tem feito ótimas épocas. E acho que de facto o Harrison Barnes é um belíssimo jogador de basquetebol e lá está, acho que se enquadra muito bem também naquilo que é a minha equipa. Se quiseres então passar para o teu power forward. Não, começa tu desta vez, depois eu quero rebater que eu tenho um jogador interessante. Já agora, só para dizer, acho que o Anunoby é um jogador mais ou menos, mas eu também não acreditava que ele pudesse ser All-Star. Esta é a minha opinião. Talvez uma vez, mas não acredito muito mais do que isso. Eu para power forward tenho dois jogadores aqui. Tenho dois jogadores como menções honrosas, que são dois jogadores bastante semelhantes. Um que já está em fim de carreira, o outro que ainda está mais no início de carreira, que seriam PJ Tucker e Dorian Finney-Smith. Estas eram as minhas menções honrosas. São bons jogadores free and D, pronto, são excelentes defensores. Só que eu fui para. Lá está, em termos de pontos por jogo, nenhum deles marcou nunca muitos pontos por jogo durante a sua carreira. E então eu queria aqui alguém que pudesse. Porque queria escolher então um jogador que trouxesse mais marcação de pontos, para além de ser também um bom jogador defensivo. E fui para Rudy Gay. Rudy Gay foi um jogador que esteve cerca de 10 anos na NBA a marcar entre 17 a 21 pontos por jogo. Tem um ótimo mid-range, é razoável de 3 pontos, atlético, bom defensor, bom rebounder, e não há muito mais a dizer. Diz-me então quem é que é o teu. A minha escolha, curiosamente, pode causar alguma polémica, mas eu escolhi o Aaron Gordon, dos Denver Nuggets. Acho que é um jogador sim, dos Denver Nuggets, já é para dizer dos Orlando Magic, dos Denver Nuggets, porque acho que é um jogador que tem tido boas épocas. É um jogador que está a melhorar muito defensivamente, que beneficia muito do espaço de Nikola Jokic, e a quem há uns dias eu até dediquei um tweet, graças aos grandes jogos que ele está a fazer agora com os Denver, e acho que ele está mesmo a desenvolver-se muito, muito bem, apesar de já não ser um jogador preponderante, talvez que lhe pediam para ser em Orlando, porque eu acho que ele aqui não lhe pedem para ser isso, e funciona muito bem. E continuo na minha. Eu acho que ele está a ser muito bem aproveitado agora em Denver. Isto, quer dizer, eu sei que sou suspeito porque eu acho que Orlando é um cemitério de jogadores jovens.
mas é mesmo assim que eu considero as coisas e acho que é um jogador que ainda poderá ser All-Star um dia, mas acho já muito difícil e acho que ficamos pelo mesmo papel que teve o Rudy Gay e o Harrison Barnes. Acho que é esse tipo de jogador. Um, e agora, se quiseres, então, dizer-me também o teu poste. Joga na mesma equipa do Sr. CJ McCollum e é o Jonas Valanciunas. Eu tive muita dificuldade em escolher postos que não pudessem ser All-Stars ou que, dada a idade, lá está, tem essas questões todas. Aiton, já falámos sobre ele, já falámos sobre Jokic e Gobert, que são claros All-Stars. Karl Anthony Towns já foi All-Star. Um, é mesmo muito difícil. Podia dizer aqui o DeAndre Jordan, mas ele também já foi All-Star. Tornou-se um exercício complicado e entretanto só me sobrou Jonas Valanciunas e foi ele quem eu acabei por escolher. Poderia ir com um jogador mais jovem, mas lá está. Os jogadores jovens têm sempre o problema de nunca se sabe até que ponto é que não têm uma época brutal e desenvolvem. Se fosse há 10 anos atrás, tinha 10 nomes para escolher e se calhar as coisas correram muito bem. Mas infelizmente não tenho essa hipótese e só estamos aqui a fazer com os jogadores atuais. Portanto, vou escolher o Valanciunas, que é um bom jogador, que não é um jogador muito flashy, teve boas épocas em Toronto e, e para mim é mesmo isso. É um jogador que é durável, que é resistente, que tem quase sempre, se nós formos olhar para o número de jogos, ele faz quase todos os jogos, quase todos, é impressionante, exceto uma época ou duas em que ele anda um bocadinho mais lesionado ou com problemas de lesões, mas em regra ele faz quase sempre, e eu tenho aqui os dados à minha frente, quase sempre mais de 60 jogos. Isso para mim já quer dizer que é um jogador durável. Uh, e pronto, as estatísticas dele a nível de ressaltos, por norma, nos últimos anos têm andado para cima de 10. Isto também se deve ao facto dele ter-se mudado para Memphis, o que tem ajudado muito. Ele, em Toronto, o máximo de ressaltos que ele conseguiu foi 9,5 em 2016-2017. E pronto, e não sendo um jogador que é preponderante a nível de marcação de pontos, faz o trabalho sujo. E tu precisas, em qualquer equipa, de um jogador que esteja disposto a fazer isso. E pronto, e escolhi eu. Um, eu aqui fui um nível abaixo. Fui um nível abaixo porque, para mim, eu tenho aqui sinalizados Eitan, Valanciunas, exatamente, Jarrett Allen e Nurkic como centers que têm boas hipóteses de ainda vir a ser All-Stars. O Valanciunas eu até entendo, lá está, porque ele já tem 30 anos e se calhar talvez já não venha a tempo de ainda ser. Portanto, eu até gosto dessa escolha. Mas eu fui para um nível abaixo, para um jogador que eu tenho a certeza, nunca, tenho a certeza não, mas acho que tenho boas hipóteses de nunca vir a ser All-Star. Pronto, eu como menções honrosas pensei no Javal McGee, curiosamente, porque uma pessoa goza muito com o Mr. Shaqtin a full, mas tem sido um bom posto na NBA, é um bom defensor, traz coisas muito positivas ao jogo e foi importante, por exemplo, no ano em que a LA ganhou o campeonato, foi um jogador importante também. E Vika Zubac também foi outro que eu pensei, mas que eu gosto também bastante, mas lá está, do ponto de vista defensivo, eu tinha que ir aqui para o outro lado. E o jogador que eu escolhi, eu vou escolher exatamente a versão dele deste ano, porque eu acho que é uma versão que encaixa muito bem em na maioria das equipas da NBA, e que é dos jogadores que têm passado também mais debaixo do radar este ano, e é Jakob Poeltl, do San Antonio Spurs. Poeltl este ano subiu o seu jogo ofensivo, está a marcar 13 pontos por jogo, é um bom playmaker para um poste, está, se não me engano, em sétimo ou oitavo na posição dentro da NBA, e depois é um dos cinco melhores postos defensivos da NBA, pelo menos.
e isso é o aspecto que me leva mais a escolhê-lo, porque acho que Potel realmente é um excelente defensor e que essa parte dele tem passado muito debaixo do radar, mas acho que encaixa muito bem em muitas equipas. Mais do que se calhar outros postos que, apesar de terem bastantes mais pontos por jogo, muitas vezes se calhar essas lacunas defensivas se calhar fariam com que eu, se tivesse que montar a minha equipa, escolhesse Potel e não esse tipo de postos com tantas lacunas defensivas. Se me quiseres então por fim falar do teu Sixth Man. Sim, só para dizer que eu, como menções honrosas, pensei no Richaun Holmes dos Sacramento Kings e no Chris Boucher dos Toronto Raptors. Embora lá está, eu considero que o Boucher, se calhar noutra equipa, pode dar para o All-Star, embora não goste muito do lançamento dele. O meu Sixth Man, eu fui aqui um bocadinho fora da caixa e tive que pensar num jogador que eu gostasse muito de ver jogar, mas que realmente nunca conseguisse atingir esse nível. E então, depois de muito pensar, também só estive a analisar assim algumas características dos jogadores que eu gostasse em alguns jogadores e acabei por me decidir num jogador que acho que muitas das vezes não é tão apreciado quanto deveria ser. E acho que lhe encaixa muito bem este papel de Sixth Man, porque eu nunca, apesar de ele ter sido muitas vezes titular, eu sinto que enquanto Sixth Man ele podia ser um excelente jogador e acho que ele está a provar isso agora na equipa onde está. Portanto, a minha escolha é o Danilo Gallinari, dos Atlanta Hawks. É um jogador que teve, regra geral, boas épocas, raramente abaixo dos 15 pontos por jogo. Tem agora esta época em Atlanta que só fez 4 jogos a titular e teve 2 épocas em que teve, aliás, só uma época, sem ser a época de rookie, em que esteve abaixo dos 14 pontos. Foi 14-15 em Denver, que marcou 12,4 pontos. É um jogador que, tal como o Tobias Harris, tem aquela variabilidade posicional, defende melhor do que parece, é atlético. Embora eu não vá mentir, ele durante os primeiros 3 anos, enquanto estava a jogar nos Knicks, beneficiava muito do hype que são dadas às equipas tanto de Nova Iorque como de LA. E eu acredito que ele beneficiasse muito mais disso do que parecia. E, e pronto, e acabei por escolhê-lo. Acho que é um belíssimo jogador. Nível de 3 pontos é talvez, ou pelo menos foi talvez dos melhores jogadores que eu vi durante a fase inicial em que eu vi a NBA. E pronto, e é isto. Acho que já dei todos os meus argumentos a favor de ser um bom sixth man. Tu pareces claramente impressionado com a minha escolha. Não estavas à espera que eu fosse tão fundo. Não, acho que é uma ótima escolha, de facto. E isto para dizer que eu considerei também muito o colega de equipa dele, o Bogdan Bogdanovic, que temos de Sacramento no ano passado, porque eu não acredito que ele chegue lá. Opá, pronto, acabei por escolher o Gallinari, mais por uma questão de afetuosa. E também considero já agora Montrezl Harrell, que agora está no Charlotte. Sim, senhor. Mas eu acho que o Gallinari de facto é uma excelente escolha e não tenho como argumentar com essa escolha. Mas eu aqui tive que ir pela minha ligação emocional e tive que escolher o meu Sixth Man, o que deveria de facto ter ganho o prémio de Sixth Man no ano passado, que é Joe Ingles, não Jordan Clarkson, mas Joe Ingles. Porque fez das épocas mais impressionantes de um jogador vindo do banco que eu já vi pessoalmente. Pronto, também ajuda o facto de ser um jogador da minha equipa, mas e de ser provavelmente dos jogadores que eu mais apreciei ver desde que comecei a ver a NBA. Porque Joe Ingles, lá está, tem uma história fantástica, entra na NBA com 27 anos sem nunca se ter destacado particularmente na Europa. Jogou no Granada, jogou no Barcelona, jogou no Maccabi Tel Aviv, mas nunca se destacou particularmente aí e depois estranhamente consegue entrar na NBA sem grande hype, e é trocado logo pelos Clippers e encontrou uma casa em Utah. E lá está, uma pessoa às vezes tenta separar a parte sentimental daquilo que é a nossa experiência enquanto adeptos do jogo de basquetebol.
Mas há certos jogadores que são de facto especiais e que acabas por sentir uma ligação especial. E para mim Joe Ingles é o expoente máximo disso. É aquele jogador que eu sempre disse que se os Jazz ganhassem um campeonato era Joe Ingles que eu queria ter naquela equipa mais do que qualquer outro jogador, era aquele que eu queria que estivesse presente. Porque de facto é um líder de balneário, tem um sentido de humor fantástico, e isso é a parte que faz-me mais gostar tanto de Joe Ingles, mas depois, lá está, e tem um filho com autismo, tem feito um trabalho fantástico a angariar dinheiro também para a consciencialização do autismo. E tem feito coisas muito boas pela cidade também de Utah. Mas depois como jogador acho que traz coisas muito diferentes do que o Sixth Man normal traz. Joe Ingles tem marcado entre 10 a 12 pontos por jogo em não muitos minutos, mas lá está, 10 a 12 pontos por jogo com eficiência fantástica, e depois é um playmaker muito bom, ou seja, não é só aquele Sixth Man que entra para marcar pontos, é aquele playmaker que em poucos minutos faz 4 ou 5 assistências. Tinha um pick and roll absolutamente fantástico com Gobert. É um bom, no seu auge também era um bom defensor. E aqui e depois era também um ótimo trash talker, que também ajuda. Teve rivalidades muito conhecidas com Paul George nos playoffs, e também com Jimmy Butler. Apesar deste ano o Jimmy se ter virado para ele e ter pedido para se conterem um bocadinho, porque já estavam fartos de pagar multas um por culpa do outro. Mas pronto, eu acho que Joe Ingles é um fantástico sixth man, porque lá está atrás isso tudo, traz um playmaker, traz um marcador de pontos, traz um lançador que teve uma das melhores épocas de lançamento da história da NBA no ano passado. E acho que é também o líder de 3 pontos da história de franchise dos Utah Jazz. Portanto, eu aqui tinha que escolher o Joe Ingles também um bocadinho como tributo pela lesão que ele sofreu, e que eu até achei que ele já não voltaria a jogar na NBA, dada a sua idade. Mas pelo que tudo indica, ainda poderá voltar com um contrato de veterano. E acho que eu adoraria tê-lo na organização dos Utah Jazz durante muitos anos, seja como jogador ou como membro do franchise, do front office, porque acho que é uma presença muito, muito, muito importante, um bocadinho como... gostava de o ver estabelecer-se como o Donis Haslem se tem estabelecido em Miami. Sim, só acho que eu não fazia ideia que ele era assim tão velho. Como não estou muito a prestar atenção aos Utah, não achava que. Lamento. Não achava que Joe Ingles fosse assim tão. Ele até parece mais velho, mas isso... Sim, ele parece mais velho, mas eu não sabia que ele tinha 34 anos, curiosamente. E aquilo que tu disseste é verdade. Acho que é um jogador que quer mesmo integrar-se ali naquela equipa. É pena vê-lo fora de Utah, até porque acho que foi sempre, acho que foi a única equipa onde ele até agora tinha jogado na NBA. Mas pronto, a vida é mesmo assim e de certeza que ele irá encontrar o seu caminho, seja ele qual for. Agora, eu estou um bocado surpreendido, pensei que ia escolher o outro Sixth Man, o que foi realmente Sixth Man, o Jordan Clarkson, porque eu sei que estavas só a fazer suspense, tipo, ele vai aparecer aqui, tipo Pokémon raro, para atirar às pessoas. Mas pronto, acho que o Joe Ingles é uma boa escolha. Acho que são duas equipas que, não sendo muito, 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 muito fortes, seriam interessantes de ver numa boa matchup. Acho que as duas iam aos playoffs, parece-me. Não sei. Eu acho que a minha teria mais possibilidades que a tua, porque tu és muito defensivo. Tens George Hill e Malcolm Brogdon. Eu tenho ali a CJ McCollum e o Tobias Harris ali a liderar. Sim, mas a cena é, o McCollum também marca 18 a 20 pontos por jogo, o Harrison Barnes 17 18, o Rudy Gay 18 19. Pronto, pá. Não sei, por acaso não sei.
Eu estou mais na minha. Lou Williams, CJ, Gordon e Harris ali a Quem é que dominar. defende? Quem é que defende? Não, Aaron Aaron Gordon, Gordon defende. Tobias Harris, Bem. CJ, a espaços, Valanciunas. Quem Não, é que acho que ataca? são duas boas Quem é equipas. que ataca? Todos. Todos atacam. Basicamente. Mas pronto, vamos meter isto para votação nas nossas redes sociais e também Uhum. deixamos os nossos fãs decidir. Ah, os nossos fãs, como se tivéssemos mais de meia dúzia. Os três. Os três, exato. Bem, e com isto chegamos ao final do podcast desta semana. Esperemos que tenham gostado. Foi uma semana com muitos acontecimentos na NBA. E agora acho que vai ser muito interessante ver como é que os jogadores que foram trocados se vão ajustar às novas equipas. E cá estaremos nas próximas semanas também para analisar isso. Portanto, Pedro, até para a semana. Até para a semana. E para a semana temos All-Star, dia 20. Exatamente. Portanto, também estaremos cá para isso, para fazer um bocadinho de análise do fim de semana do All-Star. Não já para a semana, porque isso sai ainda antes do All-Star propriamente dito, mas na outra semana, provavelmente. Sim. Só para dizer que não sei quanto a ti, mas será que seria giro uma análise ao Slam Dunk e ao Three Point Contest e ao Skills Challenge? Pronto. Acho Ok. que parece-me uma ótima ideia. É isso. Então pronto. Até para a semana. Obrigado por estarem connosco e boas tripladas.